Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Iniciemos o nosso vídeo de hoje invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa historinha de hoje é baseada no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 a 38 e capítulo 10, versículos de 1 a 8. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: Não tomem o caminho dos pagãos, e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E a nossa historinha de hoje se passa numa terra muito seca, uma terra árida, onde as pessoas passavam a sua vida se lamentando pela falta de alimento, pela falta de água e pela falta também de propósito, de ter um caminho, um norte a seguir. Elas se viam sem rumo, sem um destino. E passavam o tempo todo se lamentando. Oh, meu Deus, por que essa farinha é tão pesada, se só ela não mata a minha fome? Não tenho nem coragem para carregá-la, é tão pesada. Não tenho para onde carregar, qual o porquê de carregar essa farinha? Oh, meu Deus, esta água que carrego não sacia minha sede, parece uma água morta, eu necessito de água viva, uma água que alimente a minha alma, o meu espírito, que dê um sentido à minha vida. Oh, esse sal que não posso nem provar, porque me fere os lábios. Para que ele, se eu não tenho com que saborear, se nem a mesma minha vida tem sabor? Oh, este fermento que carrego, para que, se não tenho nada para fazer crescer, se nem mesmo eu cresço, se nem mesmo sei para onde seguir? E assim as pessoas passavam seus dias se lamentando dessa falta que sentiam de um alimento que os alimentasse não só fisicamente, mas também espiritualmente. E vinham pessoas de outras cidades e passavam por ali e simplesmente não enxergavam, não tinham compaixão daquelas pessoas. Elas passavam por ali como se não existissem ninguém e seguiam seu caminho sem se preocupar com o próximo. Mas de repente, eis que um belo dia aparece um homem ao longe, com cajado na mão, parecendo um pastor de ovelhas. E este pastor, ele sente compaixão por aquelas pessoas, por aquelas ovelhas perdidas, sem caminho, sem rumo, sem propósito, com fome, com sede. E ele começa a conversar com cada uma delas e a reuni-las. Então, ele pega o fermento, pega a água, a farinha, o sal e transforma tudo aquilo em pão. E alimenta todas aquelas pessoas que antes sentiam fome. E alimentam não só de pão, mas também da palavra de Deus. Este pastor de ovelhas era Jesus, que teve compaixão daquelas ovelhas perdidas e alimentou não só o seu corpo físico, mas também o seu espírito, dando a elas um propósito de vida, um propósito por estar aqui, por saber que tem algo a fazer. E é assim que Jesus
age na nossa vida. Ele é o pastor que conduz a nossa vida. E esse fermento, essa água, essa farinha, esse sal que a gente vê na historinha de hoje, são os dons que nós temos. A bondade, a alegria de viver, a misericórdia, a compaixão, que sozinha às vezes não faz muita coisa no mundo, mas quando nós, na nossa diversidade, nos unimos, juntamos, formamos uma unidade em prol de um bem, que é viver o Evangelho, a graça acontece. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje, crianças. Que Jesus é o pastor que conduz a nossa vida. Em meio à nossa diversidade, porque somos todos diferentes, que nós possamos viver a unidade do Evangelho de Jesus. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje, que ela tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.